Gente, eu só tô esperando a Alessandra entrar, certo? Pra gente começar. Olá, Olá, Thalita, tudo bom? Boa tarde. boa tarde. Como é que a senhora está? Tô bem, e você, como tá? Tô bem, né? Esse contexto que a gente vive, mas tá tudo bem. Minha família É, tá bem. exato. Atualmente tá bem assim, tá com saúde É, mental, então tá bem, né? Porque se a tudo gente bem, for né? fazer se a gente for fazer uma avaliação mais ampla, num contexto de 120 mil mortos, né? E com essa política necropolítica, genocida, não dá para ficar bem, né? Mas, Eu quero agradecer a senhora ter, né, aceitado o convite. imagina. Eu sei que esse mês é bem corrido para a senhora, né? Setembro Amarelo, então quero agradecer mesmo em nome do NAR, né? Toda a equipe do NAR pela aceitar o convite. Imagina, é um imenso prazer, né? É uma grande alegria. Todo convite que é feito pelo NAR, para mim, é uma grande honra, porque é um trabalho precioso que eu admiro, que eu valorizo. Deixa eu ver se eu ajeito aqui melhor uma luz aqui para ficar melhor. É um trabalho que eu valorizo, um trabalho que eu quero o maior bem, né? São pessoas que eu respeito e que acho um trabalho fundamental para sustentar a vida. Então, sem falar que é da UES, né? Sim. Grupo de pessoas que eu amo, né? Tereza, você, Thalita, toda a equipe do NAR, então, Rosemilda, tem aí o meu apoio, o meu amor, no que a gente puder. Hoje é a segunda live já do dia, é o terceiro evento, mas, né? Eu vi com o NAPS, não foi? Foi Foi. incrível também. Oh, muito obrigada, querida. E a ideia é que seja um momento gostoso para a gente pensar sobre esse tema que é tão Sim. relevante e ao mesmo tempo tão difícil, né? Quem sabe a gente possa abrir um espaço em quem nos assistir hoje que de alguma forma possa, né, fomentar algum tipo de alento, ajuda ou algum tipo de reflexão para perceber o que se passa consigo ou com alguém conhecido. Sim. Enquanto o pessoal está entrando, né, que é assim, estável, Uhum. né? Eu acho interessante a gente começar a se apresentar, depois o pessoal vai acompanhando a discussão, né? Uhum. Pronto, meu nome é Ingrid, sou bolsista do NAR, o Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres em Situação de Violência, né, na UES, e também sou estudante de psicologia da mesma universidade, e eu estou aqui mediando, né, as perguntas, os questionamentos que foram feitos na enquete, e vai ser feito também através do chat para a senhora, né? Pode me chamar de você, viu? Tá? Eu sei que, né, às vezes esse lugar de professor e tudo, mas a gente está aqui junto na conversa e a ideia é essa, pode me chamar de você, tá bom? Assim, Alessandra. pronto, eu tenho percebido que nesses últimos tempos, Alessandro, tem se falado com mais abertura, né, sobre esses temáticas que antes eram invisibilizadas, que era tido como natural, né, Uhum. e tem até nesse tempo de pandemia, isolamento social, tem se intensificado também essa discussão, né, porque essas mulheres, as pessoas que estão em relacionamento abusivo, estão convivendo 24 horas, né, praticamente com esses abusadores. Então, Sim. é uma temática extremamente importante para a gente discutir, né? E pelo que eu tenho percebido, tem muitas definições sobre isso, né? Então, para iniciar mesmo, eu gostaria de saber, a senhora explicasse, né, um pouco o que são relacionamentos abusivos. Tá. Um relacionamento abusivo é quando a gente está em uma relação com alguém que faz, com alguém que fala,
com alguém que insinua coisas repetidas vezes, né? Porque às vezes a pessoa, fulano disse isso, é um relacionamento abusivo. Não, não é caracterizado relacionamento abusivo por algo que acontece uma única vez, né? Uma pessoa perde a paciência, diz uma coisa grosseira uma única vez, isso não é um relacionamento abusivo. Mas quando a gente está com alguém que fala, que faz ou que insinua, né, repetidas vezes, né, é algo que é para magoar os sentimentos da outra pessoa, né, que isso é feito de uma forma reiterada e intencional, e aí a gente tem nessa configuração as características de um relacionamento abusivo, e que pode se dar em diferentes modalidades, pode se dar nas relações familiares, nas relações entre amigos, mas o mais dramático é quando envolve as relações íntimas, porque isso pode ter, as relações amorosas íntimas, porque isso pode ter repercussões graves, né, como a gente vai falar aqui, em relação à questão da saúde mental, né? E essa temática, ela é tão importante, Thalita, porque ela envolve uma reflexão profunda de que, assim, os relacionamentos amorosos, quando eu chamo relacionamentos amorosos, estou falando de relacionamentos de uma forma geral, né? Os relacionamentos, eles envolvem questões muito complexas. Eu estou dizendo isso porque às vezes a pessoa diz, por que tu não se separa? Ah, tu é muito besta, né? Todo mundo acha que é uma coisa muito fácil resolver relacionamento amoroso, que é como se fosse um interruptor que você liga e desliga e está tudo resolvido. Mas, assim, as relações amorosas, elas envolvem processos complexos, né? A forma como a gente ama, quem a gente ama, isso envolve questões sociais, envolve questões culturais, a gente vai ver o aspecto, né, relacionado ao patriarcado, envolve questões históricas, mas também envolve questões inconscientes, e aí é onde a questão é mais dramática, né? Porque, assim, nós projetamos sobre os outros questões inconscientes da nossa história, né? Então, esses objetos de amor, eles não são simplesmente alguém que cai, assim, do nada na nossa vida, né? Quando a gente se envolve com alguém, aquela pessoa, ela está ocupando um lugar na nossa fantasia, no nosso inconsciente, nas nossas idealizações. Tanto que uma das armadilhas mais difíceis é porque o abusado, ele às vezes fica com pena do abusador, ele acha que vai conseguir mudar a pessoa, ele acha que a pessoa ama, né, ele ou ela, porque tem relacionamento abusivo tanto de homem com mulher, de mulheres com mulheres. Então, existem relações abusivas, elas atravessam as questões de gênero, né? Então, assim, e eu estou colocando essas questões que envolvem aspectos da nossa história, questões inconscientes, para chamar a atenção a uma coisa muito importante, que é assim, quem pode ser vítima de um relacionamento abusivo? Qualquer pessoa. Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente escuta comentários do tipo, Ave Maria, fulana de tal, tão inteligente, como é que caiu numa situação dessa? Ave Maria, fulana é tão bonita, fulana é tão bem sucedida financeiramente, como é que cai numa situação dessa? Ave Maria, como eu tenho pena, fulana de tal. Como se o fato de alguém ser inteligente, de alguém ser bonito, de alguém ter dinheiro, colocasse essa pessoa num patamar de estar à margem ou protegida das suas questões emocionais. Então, isso não existe, né? Todos nós carregamos desamparo, todos nós carregamos dores, todos nós carregamos dificuldades, né, assim, da nossa vida, e que, embora muita gente tenha uma aparência de uma boa autoestima, de ser bem-sucedido, essas questões, essas dificuldades emocionais, elas estão presentes para todos os seres humanos. E esse é um julgamento muito cruel, porque é o que faz com que muita gente tenha vergonha de dizer que está num relacionamento assim, tenha vergonha de pedir ajuda, se culpe, né? Porque às vezes a pessoa identifica, ela vê que ela está numa coisa ruim, ela está numa situação difícil, mas ela não consegue se desvencilhar daquilo, exatamente porque não envolve só questões de inteligência, ou questões racionais, ou questões tão óbvias, né? Como o senso comum faz parecer. Então, é muito importante a gente entender que todos nós guardamos, né,
essas feridas, guardamos experiências de abandono, né? Guardamos esses registros e essas experiências vão ser transpostas para as nossas relações, né? Então, assim, eu não sei se você quer que eu fique falando, ou você quer perguntar, porque se deixar eu vou falando, né? Então, assim, James Masterson, por exemplo, diz uma coisa que é do impulso taliônico, né? A gente diz assim, mas o que é que faz alguém ser abusivo com alguém? E é interessante porque o abusador e o abusivo, eles formam uma complementariedade. Não existe abusador sem a vítima e não existe a vítima sem o abusador. Então a gente fica pensando o que é que acontece que forma essa dupla, que forma esse par, né? Então, assim, o abusador, ele identifica inconscientemente alguém propenso a se tornar uma vítima. E a vítima cai no relacionamento abusivo por conta das fantasias inconscientes que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, essa história do impulso taliônico tem a ver com a questão da lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, que a psicanálise, né, fala de uma outra forma, que é do movimento da pulsão de reversão ao seu oposto. Ou seja, o que é isso? A forma, muitas vezes, da gente lidar com a situação difícil que a gente viveu é transformá-la no oposto e deslocá-la para a pessoa. Então, por exemplo, é muito comum alguém que sofreu um abuso lidar com isso, exatamente, virar um abusador, né? Então, muitas vezes, essas pessoas que são abusadoras, né, são pessoas que projetam sobre quem elas vão abusar, como se aquelas pessoas que elas estão abusando fossem elas as responsáveis pelos sofrimentos que elas já passaram na vida, pelas feridas que elas já viveram, né? Como se fossem elas as pessoas responsáveis por todos os machucados emocionais que elas já viveram na vida. E aí elas se julgam, tudo isso fantasia inconsciente, elas reagem a essas pessoas como se essas pessoas ocupassem o lugar na fantasia de machucarem, de fazerem coisas ruins. Então a reação delas é totalmente justificada, porque na cabeça delas elas estão se defendendo e aquelas pessoas que fizeram coisas muito ruins. Aí qual é a parceria que cabe na vítima? A vítima, por seu lado, geralmente se sente culpada e acha que tem razão, né? Acha que machucou, acha que realmente fez alguma coisa muito ruim e que merece, né, aquilo ali, ou até porque compreende que a pessoa está reagindo daquela forma por conta de experiências emocionais difíceis, e a vítima muitas vezes se coloca no lugar de salvadora, de redentora, e achando que vai ser capaz de restabelecer a saúde emocional daquela pessoa, o que é um equívoco. Então, muitas vezes a vítima é alguém que pode ter tido pais abusadores, pode ter tido mães abusivas, mães intrusivas, e que aí fica tentando reparar nesse relacionamento, consertar e tentando atingir a fantasia de que finalmente vai ser amada porque vai conseguir consertar alguém que tem dificuldade de amar, alguém que tem dificuldade de enxergá-la, alguém que tem dificuldade de ter compaixão, e a vítima acha que vai conseguir consertar essa pessoa e obter o tão desejado amor e aceitação, o que vai ser um grande equívoco, né? E aí a gente vê uma série de sinais. A gente diz assim, mas como é que a gente identifica que essas coisas estão acontecendo, né? Como é que a gente identifica que um relacionamento ele é abusivo? O que é um abuso? É uma coisa que invade, é uma coisa que ultrapassa, que desrespeita, que quebra as fronteiras da confiança, do autorrespeito, né? Então, alguns sinais de um relacionamento abusivo são relacionamentos que envolvem humilhação. Então, às vezes, a pessoa ela lhe desqualifica, ela lhe humilha ou por conta de um peso, ou por conta de alguma característica física, ou alguma questão emocional. Pode dizer que você ou é velho demais, ou é jovem demais, ou está gordo demais, ou o preconceito relacionado a gênero, ou em piadas, né, gordofóbicas, piadas homofóbicas, piadas preconceituosas. A pessoa pode dizer que você é desprovido intelectualmente, que você é incapaz, que não sabe fazer nada. Então, experiências de humilhação, experiências de depreciação.
a pessoa ela lhe desqualifica corporal, emocional, intelectualmente, e muitas vezes a situação é o contrário. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, a mulher tem um sucesso financeiro, o homem não tem, e o homem diz que a mulher é incompetente, que a mulher não sabe de nada, que a mulher não consegue sobreviver, né? Fazendo essa alteração. É alguém que faz críticas constantes, então é aquela pessoa que nunca você... É um relacionamento que não tem paz, é aquele relacionamento que você tem um momento de estabilidade, aí rapidamente, né, o outro, porque o relacionamento abusivo ele pode ter a ver com estruturas narcisistas de personalidade, mas pode ter a ver também com pessoas com transtorno bipolar, né? Então, às vezes o relacionamento está estável e a pessoa do nada ela arranja alguma forma de atacar, de causar uma instabilidade aquilo ali. Também é alguém que se recusa a conversar. Se existe um problema, se existe uma questão, a pessoa ela não quer conversar. As reações são sempre impulsivas, grosseiras, não tem a possibilidade de um diálogo, principalmente se for um diálogo sobre questões difíceis ou algo que envolva essa pessoa reconhecer um erro, né? ou colocar alguma reflexão sobre si. Também é muito comum que num relacionamento abusivo exista traição, que a pessoa ignore você. Às vezes é muito comum, tá numa roda de amigos, tá na saída, e a pessoa lhe trata como se você fosse assim um abajur, como se você fosse nada, né? Às vezes você manda mensagem, a pessoa não responde, ou então, né, age com uma indiferença que tem requintes de crueldade, né? Muitas vezes são pessoas que seduzem as outras pessoas na sua frente como uma forma de humilhar, que fica querendo fazer joguinhos, que fica fazendo manipulações. São pessoas sarcásticas, né? Que geralmente usam um tom grosseiro, né? Que fazem comentários grosseiros, que machucam e que não são pessoas que não têm empatia, são pessoas incapazes de compaixão. Se você sofre, se você chora, a pessoa acha que você está fazendo mimimi, exagero, que você potencializa tudo. Geralmente são pessoas mal-humoradas, né? Os abusadores são mal-humoradas, fazem piadas de mau gosto, né, com você. São pessoas que ameaçam, isso é uma das coisas mais terríveis, né? E as ameaças são muito difíceis, tipo assim, se você me deixar, eu me mato, ou então, se você não fizer isso, né? Então, e aí o relacionamento vira muito tenso, fica muito difícil. São pessoas que fazem você se sentir controlada, manipulada, porque estão o tempo todo checando o celular. Tem casos de pessoas que instalam programas no celular do parceiro ou da parceira e ficam acompanhando as mensagens, controlando as mensagens, né, invadindo a intimidade do outro para ver o que é que está acontecendo, para ver o que é que está fazendo. Então você sente como se o outro tivesse dentro da sua cabeça, né, lhe manipulando. São pessoas que fazem um controle financeiro, mesmo que o dinheiro seja do outro, né? Às vezes é muito interessante que o dinheiro às vezes é da outra pessoa, mas o abusador é quem controla o dinheiro financeiramente. Tem um aspecto da manipulação que assim, o abusador ele faz o abusado achar que tudo a culpa é do abusado. Ou seja, se o abusador perdeu o controle, se ele se irritou, a culpa foi do abusado, né? A culpa foi da vítima. Isola você da família, isola você dos amigos. E o mais complicado é que esse lugar de manipulação, ele faz com que a vítima vá se perdendo. Né? A autoestima, né? Vai minando. Aí o outro vai minando a autoestima. Como é um relacionamento muito tenso, ele vai exaurindo emocionalmente. Então o outro entra num quadro de exaustão emocional, porque a pessoa nunca sabe, ela fica tão tensa porque ela nunca sabe o que é que ela pode fazer que vai dar um conflito, que vai dar uma confusão, que o outro vai reclamar, que o outro vai agir de forma violenta, né? Quando é que essa violência vai passar de uma violência simbólica ou psicológica para uma violência física, né? Então, o outro fica sempre tão tenso e tão ameaçado e começa a se sentir, né? A pessoa que você ama, fica fazendo crítica em relação ao seu corpo, a quem você começa a se achar a pior pessoa do mundo, né? O outro diz que se você não ficar com ele, né? Ou a outra, ninguém vai lhe querer. Você começa a achar
que se você não ficar com aquela pessoa, você vai ficar abandonada no meio do mundo, que ninguém nunca mais vai lhe querer, que ninguém vai ser capaz de amar. E a gente diz, mas de onde que a pessoa tira isso? Das fantasias infantis de abandono, que são acionadas por conta das relações de manipulação. Então, quando você ama alguém e essa pessoa começa a atacar a sua autoestima, começa a fazer críticas, você começa a ficar extremamente frágil. E aí a sua fragilidade vira mais elemento para sustentar a manipulação e a relação abusiva. Então, o abusador, ele se alimenta da fragilidade da vítima. Então, quanto mais... Eu tenho visto também, Alessandra, que isso está acontecendo muito precocemente também agora com jovens, né, adolescentes, estão iniciando a sua vida amorosa. E eu estava até lendo o livro da Minayo, os estudos sobre violência, né, e abuso entre jovens, que cada vez mais cedo estão iniciando a sua vida amorosa, sexual, né, e os impactos que isso acarreta na vida adulta também, né? Sim, porque aí a gente vê, a gente precisa aprender a se relacionar. Com quem que a gente aprende a se relacionar, né? Assim, uma das tarefas mais valiosas dos nossos pais é ensinarem a gente a amar. Né? Então, como é que a gente lida com ciúme? Como é que a gente conquista alguém? Como é que a gente é gentil? Como é que a gente lida com dores, limites e frustrações? Como é que a gente aceita os nãos? Amar é ter que lidar com a alteridade. Amar não é o outro faz tudo que eu quero e amor é só se o outro se submeter a mim. Amar é só se o outro fizer todas as minhas vontades. Não, amar é entender que o outro tem limitações, né? Poder reconhecer as qualidades do outro. Amar é uma coisa muito complexa. E que para a gente poder amar é necessário uma construção psíquica muito refinada. Né? A gente só consegue amar se a gente tiver realizado conquistas psicológicas e emocionais muito complexas. Então, amor não é violência, amor não é desrespeito, amor não é anular o outro, né? Para a gente amar alguém, a gente tem que saber muito bem onde é que a gente está, né? Tem que estar muito bem com a gente, tem que estar muito tranquilo para entender o que é nosso, o que é do outro, para entender que quando o outro diz não, porque não quer fazer alguma coisa, não significa que a pessoa não ama a gente, ou que a pessoa não se importa com a gente. Então, esse lugar, né, assim, a gente observa que os jovens hoje em dia, eles estão muitas vezes, desprotegidos de quem converse com eles sobre amor, né? Então, às vezes, a coisa até assim, é muito mais fácil transar com alguém do que construir uma relação íntima, né? De permitir que o outro se insira na sua intimidade, de partilhar a vida, de construir uma relação que o outro verdadeiramente conheça as suas fragilidades e lhe ame por conta disso, e mesmo assim, né? Então, às vezes os relacionamentos ficam submetidos apenas a uma estética, a uma coisa superficial, né? Uma lógica de consumo. Então, as pessoas consomem corpos como consomem produtos. Então, pega um de manhã, pega outro de tarde, né? Com muita dificuldade de construírem vínculos e de construírem intimidade. Né? De construir intimidade. Intimidade, essa coisa, né? Que também deixa vulnerável, né? Porque se apaixonar é um dos maiores riscos que um ser humano pode correr. O Freud até coloca que a gente nunca está tão suscetível ao sofrimento como a gente se apaixona por alguém. Você se apaixona por alguém, gente, você fica desesperado se a pessoa lhe ama, se a pessoa não lhe ama, se a pessoa gosta de você, se ela não gosta de você, se ela vai responder a mensagem, como é que ela vai responder a mensagem, se ela quer se encontrar com você, se ela gostou, se ela não gostou. Então, às vezes, isso provoca um turbilhão de emoções que muita gente não tem condições de lidar. Né? Tem gente que não tem condições de lidar com a espera, tem gente que não tem condições de lidar com a diferença, tem gente que não tem condições de lidar com o não, tem gente que não consegue lidar com o outro que você admira, porque o outro é mais bem sucedido, porque o outro faz mais sucesso e a pessoa não consegue lidar com isso. Tem muita gente que não consegue lidar com a inveja,
das relações, com a raiva, com a destrutividade, e tudo isso vem à tona quando a gente se relaciona, né? Quando a gente se relaciona, não é só aquela coisa, igual aqui, né? Os corações voando, né? E tudo lindo, maravilhoso. Os relacionamentos, eles têm raiva, eles têm ciúme, eles têm dias difíceis, eles têm tensões, eles têm conflitos, e a gente precisa administrar isso, porque em meio a tudo isso, há algo maravilhoso que é partilhar daquela presença do outro. Só que quando a gente tem uma pessoa que cinge, né? Assim, que coloca o mundo tipo, existem os bons, existem os maus. E aí a pessoa tá lá morta de apaixonada. Se o outro fizer alguma coisa, esse fulano não presta, aí tem que terminar. Como se as pessoas ou fosse uma coisa ou outra, não consegue administrar a sua própria intensidade, as suas próprias tensões e a sua própria diversidade, obviamente não vai conseguir lidar com essas questões do outro, né? Porque o que nos incomoda nos outros é aquilo que aciona dentro da gente. Então, assim, o abuso, ele faz a vítima se sentir perdida, confusa, emocionalmente exausta, né? Assim, retira o amor próprio dessa pessoa. Muitas vezes os abusados, né, ou as abusadas, são pessoas que passam a se sentir estranhos na sua própria vida. É muito comum a gente conversar com as pessoas e elas dizerem assim, né? Eu já acompanhei muitas pessoas em atendimento clínico com situações muito difíceis, e elas dizerem assim, Alessandra, parecia que não era eu. Eu me via fazendo coisas que eu não me reconhecia, né? Essa confluência, né? De não conseguir pensar mais. A pessoa se sente perdida porque ela está emocionalmente exausta e a imagem dela mesma ficou atacada, né? São pessoas que às vezes não se reconhecem profissionalmente, pessoas que conseguiram coisas muito valiosas profissionalmente e passam a definhar no espaço emocional, passam a não se sentirem mais capazes de fazer o que faziam, de lograr os êxitos, né? Gente linda que passa a ter uma imagem de si, de que é alguém muito feio, detestável, que ninguém vai amar, que ninguém vai gostar, né? As pessoas passam a experimentar muita vergonha de si. Então, um dos piores ataques é exatamente esse ataque à autoestima e que faz com que a pessoa ela se sinta perdida dentro da própria vida. Como ela se afasta dos amigos, porque o abusador, o abuso se sustenta na manipulação emocional e na dependência emocional da vítima, né? Então, geralmente a vítima ela vai perdendo os contatos com a família, com os amigos, muito por conta da vergonha, porque não quer sair com os amigos e passar vergonha porque o outro gritou ou a outra pessoa gritou com a pessoa na frente dos amigos. Né? Às vezes não quer ir porque está com a marca roxa no olho, né? E não quer dar aquela desculpa de que caí da escada, bati com a porta, né? Então eu escorreguei, fui com o olho na mão da pessoa, né? Então não quer ser humilhado em público, então vai se isolando. E no que vai se isolando, vai perdendo essas conexões emocionais, a pessoa também ela vai se perdendo. Né? E aí chega um momento que ela começa a ter muita vergonha dela, porque ela começa a dizer assim, como é que eu me permiti, né, que essa pessoa faça isso comigo? A que ponto eu cheguei na minha vida? Como é que eu me coloco nessa situação? Às vezes são pessoas que tinham um futuro profissional brilhante, abriram mão dessas coisas para poder, né, se submeter, porque muitas vezes o abusador diz, não vai trabalhar, porque se você não quer ir trabalhar, você quer ir namorar, marcar encontro com as pessoas, né? Então, muitas vezes a inveja do abusador em relação à vítima faz com que a vítima vá abrindo mão de projetos muito valiosos na sua vida e vá se colocando de um jeito muito, muito, muito triste, né? E aí, essas pessoas que caem nessas armadilhas, geralmente são pessoas que passaram por perdas, são pessoas que às vezes têm a fantasia de que acham que vão salvar o outro, são pessoas que às vezes tiveram lutos mal elaborados na sua existência, são pessoas que muito secretamente experimentam culpas avassaladoras, são às vezes pessoas que tiveram relacionamentos amorosos ou na infância ou na adolescência com situações, né,
em que experimentavam ambivalência muito grande com as figuras amorosas. Então, muitas vezes, pais e mães ambivalentes nas suas relações amorosas. O que é isso? É o famoso bate-a-sopra, né? Às vezes você tem pai e mãe que você chega em casa todo feliz porque tirou uma nota, aí a mamãe taca um copo de vidro na sua cabeça, o pai lhe dá um chute, não sei o quê, aí depois todo mundo vem, ai, parabéns, que nota linda, que coisa boa que você tirou, e você fica sem saber se afinal de contas você é amado, você é detestado, né? Famílias que passam mensagens ambivalentes e subliminares, né? Pessoas que vivenciaram situações amorosas que ficavam em dúvida se eram amadas, não eram amadas, e achavam que para serem amadas tinham que se submeter a tudo e que dependia delas obter o amor de figuras parentais que oscilam. Então, Sim. às vezes a pessoa achava que o amor dependia dela, que às vezes os pais dizem, você não faz nada certo, eu sou assim, eu não gosto de você porque você tira nota baixa, ou não sei o quê, e faz os filhos acharem que a instabilidade emocional do pai ou da mãe é responsabilidade sua, é culpa sua. E aí essas pessoas vão crescendo, projetando nas suas relações amorosas essa ideia de que amar é se submeter e de que são elas mesmas que provocam as coisas horríveis do outro, né? E ainda desenvolve um sentimento messiânico de achar que tudo é culpa delas e de que elas têm um poder, de que vão ser capazes de mudar o outro, de que é responsabilidade delas salvar ou mudar o outro. E isso é terrível, porque uma coisa importante é a gente entender que nós, muitas vezes, diante de personalidades abusivas assim, nós não vamos ser capazes, nós individualmente envolvidos nessa relação, não vamos ser capazes de fazer a pessoa entender que ela lhe machuca. Né? Não vai, você não vai conseguir mudar o outro, você não vai conseguir, mas ele pediu desculpa, mas ele viu que errou, mas ele chegou chorando, mas ela trouxe rosas num dia, no outro vai trazer um prego e um martelo para atacar na sua cabeça. Né? Que é assim, pensa, né? Isso, atenção, aí agressão, depois a lua de mel, aí volta de novo. Sempre, né? Exatamente, né? Então isso às vezes acaba formando uma parceria, né? Numa psicodinâmica muito destrutiva, alimentada por esse lugar de uma relação não baseada no amor, mas de uma destrutividade, onde acaba operando mais um laço destrutivo do que um laço amoroso. Né? Então, assim, você passa a ter um componente sadomasoquista, mas não é o sadomasoquismo daquela conexão bonita entre pulsão de vida e pulsão de morte que dá aqueles fogos de artifício, digamos assim, na relação amorosa. Mas é algo que a relação ela é baseada é um prazer somente pela dor. Né? Então, aquilo que a pessoa acha, fulano me bateu, mas é porque ele me ama. Né? Não, Sim, né? a naturalização, né? Isso, a pessoa passa a confundir porque ela muitas vezes não tem as experiências ou os registros do que é uma relação amorosa, ou pior, ela não acha que é alguém capaz de receber uma relação amorosa decorrente de experiências boas. Sim. Aí isso vem do lugar das culpas, né? De quem se coloca na situação de abuso. E que aí são culpas relacionadas a esses lutos, relacionadas às experiências emocionais infantis, experiências emocionais na adolescência, e que faz com que muita gente repercuta relações abusivas nos relacionamentos íntimos, nos ambientes de trabalho. Tem gente, né, que assim, é a vítima, né, é o que trabalha hora extra sem receber, é o que fica com os trabalhos mais na universidade, é aquele que assim, vamos fazer um trabalho em grupo, bom. Aí a vítima do relacionamento abusivo, ela lê 200 páginas, o resto da equipe lê 2, né? Aí aquela que se coloca no lugar do sacrifício, no lugar sempre, né, de receber as descargas terríveis e destrutivas de todo mundo, porque inconscientemente acha que merece e que é esse o lugar que precisa ocupar para poder receber o amor ou o reconhecimento. Então, é muito importante a gente entender que essas pessoas abusadoras, elas só vão mudar se elas passarem por alguma experiência
de ajuda profissional que as faça, né, reconectar com esses buracos emocionais terríveis, com esses sofrimentos que elas carregam, mas que não vai ser possível a vítima reparar nem resolver. Isso tem que ser ajuda profissional, né, de pessoas que precisam desenvolver a capacidade de empatia e de compaixão, e que talvez muitas dessas pessoas pode ser que nem consigam, né? Porque existe uma fronteira entre aquelas situações que a gente passa por um sofrimento psíquico e que é possível da gente resgatar e recuperar e construir a capacidade de amar, mas isso pode deflagrar de um jeito, né, que sejam pessoas que tenham transtornos que vão para o campo de uma psicopatia e que pode deflagrar em condutas violentas e até em assassinatos, mesmo pela impossibilidade de aceitar essa diferenciação, a separação ou o rompimento do outro. Então, muitas vezes... Quer falar? Também, porque assim, há uma questão social também disso, né? Porque várias pessoas que estão nessa posição de abusada são mulheres, né? Thalita, teu som ficou... É porque o som ficou baixo. Você estava falando da questão... Agora ficou bom. Eu estava falando que tem uma questão social aí que coloca a mulher, né, a questão do gênero bem forte, né? Sim. E essa questão do patriarcado, machismo mesmo, né, que coloca a mulher como aquela que é a oposição do homem, né, do homem viril, do homem que provedor, né? Então, que naturaliza essas relações abusivas, que acha isso normal, né? Principalmente a cultura nordestina desse homem, né, forte e tal. E eu vejo muito isso também na mídia, legitimando isso, né, em filmes, em séries, colocando, até romantizando essas relações. Né? Sim, esse lugar de que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, esse lugar da mulher objeto, né? Sim. Esse lugar da mulher que o homem é provedor, de que a mulher tem que estar subordinada ao homem. Todas essas reproduções, elas acabam por legitimar esse lugar de violência e elas acabam por naturalizar esse espaço de opressão, porque desqualifica uma coisa que é muito importante, que é o lugar das diferenças. A importância das diferenças, mas que as diferenças, uma coisa significa as diferenças no campo das subjetividades, e outra coisa é a importância da igualdade no plano da lei, né? Então, assim, precisamos nos sentir diferentes, mas igualmente respeitados e dignos de vida no campo da cidadania, no campo dos princípios democráticos e no campo da lei. Quando a gente tem um lugar em que a diferença ela passa a ser desqualificada ou ela passa a receber um lugar de valoração moral, então não é simplesmente uma diferença, é uma diferença inferiorizada e uma diferença desqualificada. E que isso acaba sendo apropriado, por isso que eu falo desse lugar das fantasias inconscientes, porque isso vai sendo construído e vai sendo apropriado pelas mulheres através dos elementos de identificação passados na escola. Por isso que é tão importante a gente discutir isso na escola. Passado na escola, passado no discurso da família, às vezes passado no discurso da mídia, às vezes passado no discurso da religião. E aí essas questões inconscientes, elas são tão fortes e potentes que a gente vê, por exemplo, a gente vê até mulheres empoderadas que estudam sobre o tema, né, que tem... se veem, às vezes, num relacionamento abusivo, né? E aí, muitas vezes, a dificuldade, a dor é exatamente essa. Por isso que eu comecei falando que ninguém está impermeável, está livre dessas questões, né? Porque, mas uma mulher empoderada, bem-sucedida, que estuda a temática, que faz parte dessas questões, como é que caiu numa situação dessa? Porque envolve mecanismos de manipulação complexos e profundos, enraizados em lugares, né, que às vezes a gente não acessa somente por uma questão racional. É igual eu estar no sofrimento, se eu estiver no sofrimento, eu leio um livro de autoajuda, resolveu todos os meus conflitos, minhas tensões, não, né?
Porque às vezes está enraizado em padrões, identificações e compreensões do meu lugar no mundo, nas minhas fantasias amorosas, que não são dissolvidas apenas por argumentos racionais, né? É igual a gente dizer assim, uma pessoa com pós-doutorado tem fobia de barata. Essa pessoa não sabe que a barata não é um tiranossauro rex, que não vai engolir, que não vai lançar um veneno. Ela sabe, mas isso não faz com que ela deixe de ficar apavorada, não entrar num ambiente, né, ficar sem dormir por conta daquilo. Então, existem coisas que não são, que não atravessam somente os argumentos racionais, né? E aí, assim, mas quando a gente vai construindo desde a criança, aquele lugar de dizer assim, a menina tem que fazer as coisas para agradar o homem. É o papel da mulher manter o casamento. Né, mas fulano de tal está nervoso porque ele trabalha, então ele chegou do trabalho nervoso, né, então você tem que aceitar e entender. Então, na hora que a gente passa a legitimar e a naturalizar esse lugar da humilhação, da violência e do desrespeito, diante das diferenças, a gente passa a criar um lugar nas subjetividades muito, muito terrível, que vai fazer com que as pessoas achem que o lugar é esse mesmo, né? Então, cada vez que a gente faz ações, ou cada vez que a gente tem políticas públicas que interferem na autoestima das pessoas, né? Que desqualificam as políticas de proteção às mulheres, aos adolescentes, cada vez que a gente não discute educação sexual nas escolas, cada vez que a gente não discute as questões de gênero, cada vez que a gente não discute as questões de saúde mental, cada vez que a gente não discute as relações de poder, a opressão, o machismo, a gente está contribuindo para o fortalecimento desse lugar das relações abusivas, né? Então, assim, e aí a gente fica pensando, tá, ok, eu estou numa relação abusiva, me dei conta disso, fui assistir aqui a live do NA, li cartilha, né, vi um programa, me dei conta, caiu, né, fiz uma reflexão de que estou num relacionamento abusivo. E agora? Né? Muitas mulheres, quando se dão conta disso, ficam se sentindo muito desprotegidas porque acham que não têm recursos, porque às vezes se sentem emocionalmente dependentes, às vezes o companheiro ou a companheira ameaça, né, com filhos, ameaça com patrimônio, o estigma social, se sente envergonhada de falar para as pessoas, acha que vai ser criticada ou criticada, que ninguém vai apoiar, que as pessoas vão isolar emocionalmente, que vão criticar, que ninguém vai dar apoio, né? Às vezes passa a se considerar mesmo a pessoa daquele lugar da baixa autoestima, que acha que não vai ter condições de arranjar outro companheiro, outra companheira, que acha que não vai ter condições de arranjar um trabalho e se sustentar, que não vai mesmo poder sobreviver longe daquela pessoa. Porque isso tudo é tramado a partir, lembra que é uma situação contínua e constante de manipulação emocional. Então, as referências identitárias e as referências de autoestima do outro vão sendo pulverizadas, vão sendo diminuídas mesmo. Então, a pessoa começa a ter choro fácil, a pessoa começa a não conseguir dormir direito. É muito comum quem está num relacionamento abusivo ter cefaleia, ter dor de cabeça, ter dor de estômago, passar a fazer uso abusivo de álcool, outras drogas, ter quadros, né, relacionados ao que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, desenvolver quadros de ansiedade crônica, quadros depressivos, né? Tudo isso em decorrência desse ambiente emocional violento, tenso e ameaçador. Então, quando você se depara num relacionamento abusivo, é muito importante você poder encontrar alguém que você confie para poder falar sobre isso. Às vezes é um amigo de infância, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um familiar, às vezes pode ser alguém que já passou por isso, pedir ajuda a um grupo especializado, de ajuda nessa área. Tem a Delegacia da Mulher, tem a Casa da Mulher Brasileira, tem o NA, tem o 180, né? Isso a gente está falando de ajudas
profissionais e de ajudas do campo íntimo que você pode procurar, né, algum amigo, alguma amiga que você confia, alguém que você considera que vai entender a sua situação, e existem hoje redes de mulheres que já passaram por essa situação e que oferecem grupos e espaços de ajuda. Mas uma coisa muito importante é assim, diante de um relacionamento abusivo, não revide, né? Por mais que possa parecer, né, assim, não revide, não se altere, não reaja da mesma forma violenta, porque é exatamente isso que o abusador quer, né? O abusador, ele lhe provoca de um jeito, às vezes até de um jeito muito sutil, a pessoa parece que não fez nada, e quando você vê, parece que o outro, ou a outra, é que tá louca, gritando, reagindo, e é isso exatamente que o outro quer, porque provoca você, até que você perca a paciência, né? E aí parece que a culpa ou a loucura são suas e o descontrole são seus. E aí, quando você se descontrola e quando você reage, aí isso só aumenta a sensação de culpa, faz com que a sua autoestima fique ainda mais abalada e você fique ainda em dúvida, porque o abusador deixa você muito perdido, muito confuso, e faz parecer, e às vezes a situação até inverte, o abusador faz você se confundir, achando que o abusador é você. Então, muitas vezes, a vítima ainda acha que foi ela que causou danos emocionais ao outro, né? A pessoa às vezes apanha, sofre violência, uma série de coisas, aí se separa, aí o outro fica muito mal, a pessoa, olha como eu deixei a outra pessoa, olha o mal que eu estou fazendo, olha como o outro está sofrendo, ou seja, a pessoa, ela acaba sendo, dando pouco valor ao sofrimento que ela passou, né? Ela desqualifica o sofrimento que ela passou e ainda se solidariza com o agressor, né? Então, assim, não ofenda, não use violência, né? Então, assim, o que é que a gente faz? Afaste. A pessoa está lá dizendo que você é isso, né? Assim, tente mentalmente entender que você não é isso, né? Que você não é aquilo, né? Então, assim, o que a gente recomenda é que a pessoa se afaste, que a pessoa tente respirar, pensar em outras coisas, manter a calma, que a pessoa comece a pensar que aquilo que o outro está dizendo diz mais das questões, das dificuldades e dos problemas emocionais daquela pessoa do que necessariamente de você. Não é você, aquela pessoa, que o outro está dizendo essas questões, né? Que você possa usar essa situação para pensar em que estratégias você pode utilizar para pedir ajuda. Esses relacionamentos abusivos, eles também podem, né, desencadear inflamações pelo corpo, pode desencadear, né, pode fazer com que a pessoa esteja submetida a uma série de DSTs. Também é muito comum a existência de gravidez indesejada, né? Porque muitas vezes, até pelo mecanismo de manipulação inconsciente de culpa, é muito comum quando a pessoa pensa em se separar, ela engravida. Que aí é uma forma, né, que a gente entende da ambivalência inconsciente como se fosse uma armadilha para permanecer naquela relação. Então, na hora que você detecta que está presenciando está vivenciando uma relação abusiva, por mais difícil que seja, mas é muito importante manter a calma e começar a tentar procurar canais de ajuda, né? Tentar não começar a romper um jogo de manipulação psicológica, né? E o jogo de manipulação psicológica, ele começa a ser rompido quando a vítima começa a ficar calma, pensar no que está acontecendo, entender de uma forma objetiva, né, a realidade, a dificuldade daquela relação do outro, se empoderar de ajuda profissional para poder fortalecer a sua autoestima, reconectar os seus vínculos de suporte social, familiares, de amigos e de trabalho, para se sentir em condições de se diferenciar e de lidar com a perda e com a separação.
Porque pessoas que ficam em relacionamentos abusivos, geralmente são pessoas com muita dificuldade em lidar com perdas e separações. E aí eu volto a dizer, lidar com perdas e separações é uma dificuldade para todo ser humano, não tem a ver com quanto você ganha, com classe social, né? Agora, claro, classe social interfere porque geralmente você tem uma estrutura, uma rede de apoio muito maior para lhe proteger nessas situações do que quando você está numa condição de vulnerabilidade que às vezes as políticas públicas não chegam à possibilidade de se sentir protegida, de contar com um aparato familiar e do Estado para poder lidar com essas questões. Né? Eita, eu estou falando demais, né? Já estou olhando aqui para o relógio, Thalita. Né? Alessandra, só para cumprir esse momento, a gente passa para as perguntas do chat. Né? Teve um dado bem interessante. Né? Fala só um pouquinho mais perto, que eu não estou te ouvindo. Pronto. Teve um dado do NAR, né, nessa enquete, que 56% das pessoas disseram que já vivenciaram relacionamento abusivo e 96% conhecem pessoas que já tiveram ou estão em relacionamento abusivo, né? Aí lançaram a pergunta: é possível construir relacionamento amoroso sem violência? Sim. Não só é possível, como é desejável, né? Sim. Assim, porque não só possível, como desejável. Porque, assim, uma coisa é a agressividade. A agressividade, ela faz parte de todos nós, seres humanos. Assim, existe ser humano sem agressividade? Não, porque a agressividade é necessária para a vida. Você precisa de agressividade para pegar um ônibus, você precisa de agressividade para estudar para um concurso, né? Você precisa de agressividade até para fazer uma declaração de amor, para apresentar um trabalho, para enfrentar determinadas coisas. A agressividade nesse sentido desse movimento, né? Dessa energia física, dessa impulsão. Então, essa agressividade, ela faz parte da vida. Uma outra coisa é a violência. A violência, ela rompe o vínculo. A violência, ela rompe os afetos, ela rompe o laço social. A violência, ela quer destruir o outro. A violência, ela é parceira das questões das desordens narcísicas, né? Então, assim, esse lugar em que você quer eliminar o outro, esse lugar em que você não respeita as diferenças, é exatamente o oposto do amor, né? Então, aquela ideia errônea existente socialmente, que diz assim, ai, quem ama mata, a pessoa matou por amor. Mentira, a gente não mata por amor. Né? Por amor a gente vive, a gente respeita o direito do outro viver, a gente faz de tudo para o outro viver e viver bem, né? A gente sofre por amor a gente sofre, mas a gente não mata por amor. Né? Por amor a gente cuida, por amor a gente protege, por amor a gente entende os limites do outro, por amor a gente sofre, né? Mas a gente aceita. Eu amo a pessoa. Eu amo a pessoa não significa que a outra pessoa vai me amar, não. Né? Porque ela tem o direito de não me amar. Então eu sofro, porque eu gostaria muito que o objeto do meu amor me amasse. Mas na hora que eu acho que porque o outro não me ama, eu tenho o direito que o outro não ame mais ninguém, por isso eu tenho que matar aquela pessoa, então isso não é amor. Isso é possessão, isso é domínio, isso é controle, isso é narcisismo, isso é violência opressiva, isso é desrespeito à existência e incapacidade de tolerar e de suportar a diferença, mas não é amor. Tem 7 minutos aqui para a gente responder. Ai, meu Deus. E se despedir depois. Alessandra, essa ideia de salvar o outro vem muito enraizada numa matriz religiosa, né? Ela perguntou assim. E Alessandra, explica melhor sobre isso de vida e morte nos relacionamentos? Tá. A ideia de salvar o outro tanto tem a dimensão religiosa, né, quanto está enraizada também nas experiências de luto mal elaborado. As experiências de luto mal elaborado, elas podem produzir sentimento de culpa crônico que pode fazer com que alguém esteja reiteradas vezes na vida nesse lugar messiânico, querendo cuidar dos outros, querendo oferecer a vida em sacrifício para fazer coisa pelos outros, né? Querendo colocar os outros em primeiro lugar, como uma tentativa inconsciente de reparar a culpa sentida por achar que fez dano e que é o responsável pela perda de alguém
emocionalmente significativo da sua história, né? Estou sendo bem sintética, né? Mas para poder pensar sobre isso. Como a gente precisa ter espaço para chorar nossas dores e elaborar os nossos lutos, para que isso não vire uma armadilha de culpa. Obviamente não existe nenhum ser humano que não carregue culpa, isso faz parte da vida, mas que a gente tenha a chance de realizar as experiências de reparação diante das nossas fantasias de destrutividade ou de causar danos para os objetos amorosos, de entender o que é nosso e o que é dos outros, para não estar reproduzindo isso num lugar de submissão e num lugar, né, onde a gente não exista num relacionamento amoroso, ou que você esteja lá não para se relacionar com alguém, mas para querer salvar ou curar aquela pessoa como se fosse uma reedição de alguém da sua história que você está querendo salvar ou curar, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, seja lá quem for. A vida e a morte nos relacionamentos, o que acontece? O que nos conecta nas relações amorosas são os impulsos de Eros, né? É a nossa libido que faz com que a gente se dirija ao outro, e a gente se dirige ao outro por uma série de fantasias, né? As fantasias são as mais diversas. A gente se dirige ao outro achando que o outro vai nos dar uma coisa que nos falta. A gente se dirige ao outro porque aquele outro relembra alguém da nossa história ou da nossa fantasia que nos protegeu, que cuidou da gente, que nos amou, que nos alimentou. A gente às vezes se dirige ao outro porque acha que o outro tem uma coisa que a gente admira e a gente gostaria de ter. Então, existe uma série de fantasias que permeiam as nossas escolhas amorosas. Nunca uma escolha amorosa é à toa. Ah, por que você está namorando com o legal? Não, porque apareceu, está lá em casa, está na porta, né? Foi um sorteio, ganhei um bingo, foi uma rifa, né? Aí vem essa pessoa para a minha vida. Então, assim, isso não existe. Quando a gente escolhe alguém, essa escolha, ela está sempre marcada por um traço inconsciente e que, na maioria das vezes, a gente não identifica. Às vezes é um traço inconsciente que lembra elementos de um tio, de uma tia, de um pai, de um irmão, de uma avó, de um amigo da infância, de professor, né? Permeado por uma série de questões. Mas todo relacionamento, ele é marcado por uma ambivalência, porque nós, seres humanos, somos seres do inconsciente e da ambivalência. O que é isso? Dentro de nós habitam diversos desejos. A gente às vezes tem desejo de maltratar, às vezes, né? Tanto que vem a criança e adulta, às vezes está lá, a pessoa alisa, daqui a pouco ela dá um beliscão, ela morde, né? O outro, ela implica, né? Às vezes você vê amigo, então daqui a pouco implica com o outro, cutuca, né? Adolescente rouba a mochila, tira o sapato, esconde as coisas, né? Então, nenhum relacionamento está livre da nossa humanidade e da diversidade dos nossos desejos. Então, nós temos inúmeros desejos em relação às pessoas e às relações. O que acontece é que a gente espera que a experiência amorosa, junto com a experiência social e a experiência educativa, ela consiga bloquear os nossos piores desejos em relação a quem a gente ama, né? Mas de vez em quando eles ainda escapam. Então, assim, o Freud coloca que nenhum relacionamento está protegido da nossa destrutividade, da nossa inveja, do nosso ciúme, das coisas terríveis. Aí o que a gente faz para aprender a lidar com isso? Exatamente, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se relacionar para poder aprender como é que a gente lida com isso, como é que a gente controla, como é que a gente pede desculpa, como é que a gente repara, como é que a gente segura o nosso egoísmo, como é que a gente segura a nossa possessividade, como é que a gente cuida do outro. Só que isso precisa de tempo, precisa de experiências, precisa que a gente também trate e cure dos nossos buracos, das nossas dores, das nossas mazelas, porque senão a gente vai levar para os outros, os nossos medos de desamparo, nosso desejo de controle, nossas fantasias alucinadas, nossos medos e nossas carências. E muitas vezes a gente vai projetar nos outros e pode transformar uma coisa que seria ótima em terrível. Faltam 30 segundos aqui. Isso, Maria, né? Então, agradecer, dizer que da gratidão. Obrigada também a você pela conversa ótima, pela mediação deliciosa. Obrigada a cada um que esteve aqui. Espero ter ajudado.
né, contribuído com alguma reflexão, enfim, não sei. Vai cortar aqui.